pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Rosé Stolato, fotógrafa de família aqui no Brasil, e em 2020 eu compartilhei com vocês que eu tive a oportunidade de ir para Portugal para estudar fotografia. Muitos de vocês ficaram na dúvida com a situação da pandemia, eu acabei não conseguindo compartilhar como eu gostaria e eu resolvi fazer esse vídeo para trazer um pouco da minha experiência, das minhas conclusões e reflexões que esse intercâmbio me trouxe. E se você tem interesse de um dia ir para Portugal, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Já que eu recebi muitos comentários de vocês aqui no YouTube perguntando, até lá no Instagram me encontraram lá pelo direct. Então é isso, vou contar para vocês como foi mais ou menos. Vamos lá! Primeiro eu quero explicar como surgiu essa oportunidade. Porque para você ir para Portugal, estudar para alguma coisa, você precisa ter o visto de estudante. Para você ir como turista, você pode ir sem visto durante 3 meses, em tempos normais, né? Fora da pandemia. Mas eu consegui essa oportunidade através da minha universidade. Eu sou estudante de Comunicação Visual e Design na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E a UFRJ ela tem um convênio com a Universidade de Coimbra, em Portugal, que foi a universidade onde eu fui estudar fotografia. Eu fui como uma grade de um curso de design mesmo, não foi um curso paralelo, como a gente tem muitos workshops por aí, mas eu encontrei muitos profissionais que dão cursos assim lá, então você pode ir, inclusive, em tempos normais, como turista e participar desse tipo de conteúdo, né, de grupo. Por eu ter feito todo o processo com as universidades, eu tive acesso ao visto de estudante, que me dava acesso durante um semestre, um pouquinho além, porque é tipo um intercâmbio sanduíche, você vai, faz um pouquinho fora e volta. Então eu consegui através desse convênio. Não tive nenhum custo em relação ao curso em si, porque eu não pago a faculdade aqui, é uma universidade pública, então quando você vai para esse tipo de intercâmbio, que é através de convênio, o estudante aqui da universidade pública não precisa pagar as taxas da universidade lá em Portugal, que sim, a maioria tem taxas, que lá eles chamam de propinas. Então foi isso. Quando eu soube que eu precisaria passar 6 meses fora, eu comecei a estruturar a minha empresa ainda em 2019 para que eu não tivesse uma agenda nesse período. Então eu comecei a focar em juntar mais financeiro, porque eu tive que me bancar lá, né, o aluguel durante 6 meses, custo de vida durante 6 meses e de estudos também. Então em 2019 eu comecei a economizar esse dinheiro para esse custo de vida lá, que é em euros. Não é barato. Então eu fui diminuindo um pouco o ritmo de divulgação para manter só os meus clientes que eu voltaria a atender no segundo semestre de 2020, que foi mais ou menos como aconteceu quando eu voltei. Ainda tem o cenário da pandemia, mas aos poucos eu continuei com meus clientes antigos e agora voltou a vir os novos, né? Voltei o ritmo da divulgação. E nesse processo de como eu iria me estabelecer lá durante 6 meses, eu queria aproveitar a oportunidade de conhecer pessoas, de fotografar pessoas lá, de fazer muito portfólio lá, vender ensaio lá. Então eu fui para Coimbra e comecei a buscar grupos de Coimbra, de pessoas que estavam morando lá, que tivessem meu perfil, micro-influenciadores pelo Instagram. E assim, gente, é um processo meio stalker mesmo, sabe? Você vai pesquisando, até para quando você chegar lá, você se sentir meio ambientado com a situação, com as ruas, com os lugares, com os pontos turísticos, você saber o que você quer fazer. É como montar um roteiro de uma viagem normal, só que nesse caso eu teria 6 meses lá e que daria para construir um processo. Isso foi um pouco frustrado com a situação da pandemia. Eu fiquei 2 meses lá em lockdown completos. Voltei antes de completar os 6 meses, mas ainda assim eu consegui vender o meu primeiro ensaio internacional no primeiro dia que eu cheguei em Portugal. E como é que eu fiz isso? Eu busquei contatos no país que eu fui, né, em Portugal, e participei de grupos de viagens que você vai acompanhando. A maior parte desses grupos não é legal você fazer algum tipo de autopromoção, mas como você participa, você comenta, você interage, as pessoas vão te conhecendo.
E nesse grupo eu conheci uma menina que estava indo viajar sozinha para Portugal, e lá é um público muito legal, esse público turístico, né? Que não foi possível com a pandemia, mas é um público turístico, que você vai, faz os ensaios em pontos turísticos, ainda mais uma pessoa que está viajando sozinha, que não tem como tirar fotos de si mesma, né? Ou no caso você vai fazendo amigos e alguém tira pra você, mas não fica geralmente do jeito que a gente gostaria, né? Então tem muito essa demanda de alguém que está viajando sozinho para procurar fotógrafos profissionais nesses países. Então foi assim que eu consegui vender o meu primeiro ensaio. A outra estratégia que eu pesquisei e me preparei para foi buscar na região onde eu ia morar pessoas que tivessem bastante contato. Então, micro-influenciadores, pessoas que tinham negócios ali naquela cidade. Eu fui para Coimbra, é uma cidade pequena, então eu tinha como ter acesso. A maioria das pessoas lá se conhecia, eu cheguei a conhecer fotógrafos que trabalham lá com agências de turismo, então de viagens. Então, assim, você vai buscando entender o ritmo daquela cidade. E eu ia ficar 6 meses, podendo ainda estender. Então era tempo suficiente para criar uma rede de contatos. E o outro ponto que você pode fazer é se preparar financeiramente, separar um dinheiro para fazer anúncios pagos. Tráfego pago para a cidade que você vai estar lá. Então você chegou, fez um primeiro portfólio, faz anúncios para aquela região onde você vai estar morando, ou para a cidade, no caso Lisboa ou Porto, né, de Portugal, que são mais turísticas do que Coimbra e maiores também. Então você pode usar dos anúncios ou de um tráfego orgânico, que são micro-influenciadores, e a própria boca a boca, né, que trabalha sempre a nosso favor. Então foram algumas estratégias que eu me preparei para, algumas eu consegui implementar e outras não devido à pandemia. Mas eu tive claramente a certeza que seriam boas decisões, como deu certo nos primeiros dias que eu cheguei lá, eu já vendi um ensaio. E o segundo ponto que eu acredito que o intercâmbio foi um divisor de águas para mim é que eu acredito muito que a fotografia é uma extensão de quem a gente é e de quem a gente se torna. Então ela cresce conforme a gente evolui, conforme a gente investe em nós mesmos, em conhecimento, em experiências. Então o intercâmbio nesse ponto é uma coisa genial para ser feita. Então eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, é legal fazer o intercâmbio, ainda que não seja para estudar sobre fotografia, para ter acesso a aulas de fotografia. Eu acho que a experiência em si já é muito rica. Eu fui chacoalhada no meio da pandemia lá, percebi que não tinha controle de nada. Tinha feito um plano de negócios, mais ou menos com todas essas estratégias que eu citei para vocês. Mas assim, a pandemia veio e cortou muita coisa. Então a gente percebe que a gente não tem controle de nada. E a gente começa a se reinventar, o que vai fazer. Então acho que é muito por essas experiências pontuais que tornam o intercâmbio também único, né? Quem passa por intercâmbio no meio de uma pandemia de coronavírus? Eu. Então é isso, acho que super vale o investimento. Então se você tiver uma oportunidade de passar por uma experiência dessas, vai mesmo com medo. Eu tive muito medo de perder todos os meus clientes durante 6 meses. A gente sabe que quando a gente fica 6 meses distante, eu tinha clientes que eu atendia sempre naquele período, né, que vinham de anos a anos, e tinha chance deles procurarem outros fotógrafos, como aconteceu, para atendê-los, e talvez eles não voltassem, né, para eu fotografá-los de novo. Então eu tive muito medo disso, de desestruturar, mas eu acho que vale a pena. A gente conhece pessoas novas, a gente abre os horizontes, e como pessoa e profissional, pra gente que é fotógrafo, que nós somos a nossa própria empresa, isso é essencial. Então, sobre a aula de fotografia em si, eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Coimbra, uma aula de fotografia dentro do curso de design da universidade. E eu adorei a aula, a universidade também. E eu preciso dizer que esse tipo de aula me chacoalha demais, porque eu sou muito acostumada a uma fotografia comercial, a uma fotografia que vende, que não é tão assim conceitual. Inclusive na minha universidade aqui no Rio, eu também passei por esses desafios. Então para mim é desafiador me tirar da zona de conforto, né? Ter esse pensamento fora da caixinha. Então nessas aulas, geralmente a gente é desafiado a pensar em fotografias meio fora do comum, questões muito reflexivas,
como a ansiedade. Isso eram questões muito abordadas e lidas nas fotografias de fotógrafos de grandes nomes do passado, como Cartier-Bresson, Francesca Woodman. Eu vou botar os nomes de alguns aqui para vocês na descrição. Mas é super importante a gente ter esse olhar e estudar o que outros fotógrafos já fizeram no mercado. Então, por mais que seja desafiador, fugir um pouco do que eu estou acostumada, que é uma fotografia comercial com marketing de gestante, newborn, que não tem tanto um conceito sempre ali por trás, é super importante a gente ser desafiado nesse sentido. Um grande exemplo que eu posso dar para vocês, que foi um dos exercícios da disciplina, que foi a gente fazer uma série de fotos sobre como era um dia na nossa vida. Aí eu falei, caramba, eu tô numa quarentena em casa o dia inteiro, com mais 8 meninas, né? Era eu e mais 7 meninas morando em um duplex. Então eu falei, o que eu vou fotografar? Vou ficar em casa o dia inteiro, no máximo deitada na cama vendo série ou trabalhando no computador o dia inteiro, sabe? Arrumando coisas pra fazer nesse sentido, mas a gente não podia sair de casa. E aí que fui pensar em fotografar todas as meninas que estavam morando junto comigo e o que elas estavam fazendo como forma de escape, né, nesse momento da quarentena. Então tinha uma que ela adorava fazer café, eu fotografei ela fazendo café com uma pose bonita, claro, com um conceito ali. Fotografei cada uma do jeitinho delas, assim, então isso me deu uma série de fotos. Que é pensando fora da caixinha. O que você pode fazer com o que você tem hoje? O que eu tinha era uma casa que não tinha janela. Eu tinha janela do teto, que era uma visão linda, mas era uma janela no teto. E que a gente não podia sair do apartamento. Então eu fui e fiz uma série de fotos nesse sentido. Então assim, é sempre desafiador, mas a fotografia em si, inclusive a fotografia comercial, quando a gente não tem o equipamento que a gente quer, quando a gente não tem as ferramentas que a gente quer. Durante muito tempo, por exemplo, eu nunca tive estúdio. Então a gente vai se reinventando. Então a gente se reinventa o tempo todo e essa experiência do intercâmbio, desse exercício, foi só mais uma dessas invenções que a gente encontra na fotografia. Uma questão que sempre aparece para mim nas aulas de fotografia, tanto aqui no Brasil quanto lá em Portugal, é a questão de avaliação de portfólio. A gente vê muito essa troca hoje em dia em grupos e outros fotógrafos lendo o portfólio de alunos, mas até que ponto isso é válido? Porque eu acho ótimo que a gente tenha uma visão de fora, mas inclusive, assim, principalmente nessas aulas que a gente está tratando de uma fotografia muito subjetiva, e os professores são bem taxatórios no que é bonito para eles, porque o que é bonito para você pode não ser para eles, e o que não é bonito para você pode ser para eles. E até que ponto você vai deixar de fazer algo que você gosta, da maneira que você gosta, para agradar um professor? Que nesse tipo de aula, ele pode te dar uma nota ruim porque você não seguiu a recomendação dele de fazer tal foto com tal luz, sendo que aquilo é algo que você, como artista, fotógrafo, não gosta, né? Então é uma comparação perigosa ter também essa visão de fora, porque a fotografia é algo muito nosso, né? Então é uma decisão sua também. Então essa experiência lá complementou ainda mais as reflexões que eu já tinha aqui no Brasil, de que para quem eu estou fotografando, para o meu cliente, estou fotografando para outros fotógrafos, eu estou fotografando o que eu gosto, o que faz sentido para mim. Fica essa reflexão para vocês, talvez vocês não tenham nenhuma resposta clara, mas é algo sempre que a gente tem que estar perguntando, até para evitar comparações que nos fazem mal, porque a fotografia ela tem regras dos terços, regra de composição, que ajuda a gente a criar uma foto mais harmoniosa, mas elas também são feitas para serem quebradas, porque a fotografia, tanto assim, a Francesca Woodman, que é uma fotógrafa antiga, a gente fala tanto que a gente tem que aumentar a velocidade para congelar o movimento, para não pegar pisca, não pegar a pessoa se mexendo aleatoriamente. A Francesca fazia várias fotografias que era tudo um borrão e aquilo era bonito aos olhos, aquilo fazia sentido para ela e foi assim que ela se tornou uma pessoa tão relevante na fotografia. Então assim, a gente tem que sempre seguir também o nosso instinto, que a gente gosta,
fica essa reflexão para vocês de por que vocês estão fotografando o que vocês estão fotografando, para quem vocês estão seguindo o que vocês gostam. Então é isso. Então se você está indo para Portugal e não sabe como que eu vou trabalhar com fotografia por lá, pela minha pouca experiência que eu tive lá, tá gente, deixando isso bem claro, não é regra, mas o que eu percebi foi que existe um grande fluxo de fotografia para turistas, principalmente nas grandes cidades de Lisboa e Porto. Então se eu fosse morar lá, eu procuraria criar uma experiência de levar o turista para pontos turísticos, para conhecer os ambientes e tendo a fotografia ali como um extra, sabe? Criar essa experiência legal, principalmente quem está viajando sozinho, como eu contei para vocês que foi o caso que eu consegui vender. Então, essa memória para eles é também legal de uma viagem, né? Eu pouco conheci lugares que eram mais assim locais, né? Por exemplo, aqui no Rio eu trabalho com gestante newborn. Eu vi que lá em Coimbra e Lisboa e Porto tinham estúdios voltados para esse público, mas eu não sei dizer como é o mercado de fotografia lá em Portugal exatamente. Eu sei assim que eles são mais reservados, então não é toda a família que vai permitir que você publique e divulgue fotos dos filhos. Mas também em Portugal tem um mercado muito brasileiro, existem muitos brasileiros indo para lá, então assim, facilita também porque a nossa língua tem as suas variações, mas é a nossa língua, então eu acho que é super válido explorar. Tem suas diferenças de mercado, mas basicamente o que eu vi bastante gente trabalhando com turismo, agências de turismo, ensaios individuais de casais, em ambientes turísticos, né, nos pontos turísticos principalmente, mas também vi muita gente trabalhando para artistas, músicos, tanto em fotografia quanto vídeo, também vi que tinham estúdios, então acho que vale você fazer a pesquisa para estudar também o seu nicho, o que funciona para você, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ter dado para entender como foi assim o meu planejamento para trabalhar lá, de como foi a minha experiência. Infelizmente tivemos uma pandemia em 2020, mas ainda assim foi muito proveitoso, não me arrependo, só da gente ter saído da caixinha, pensar, cara, como eu vou começar agora do zero em uma outra cidade durante uns 6 meses, né? Porque eu ia voltar, então eu precisava ser muito certeira no que eu estava fazendo. E quando eu voltei para o Brasil também foi como começar do zero. Eu falei muito isso para quem estava próximo de mim. Então, a gente se reinventa o tempo todo. Se prepare para isso se você está começando na fotografia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Se inscreve, me acompanha lá no Instagram, que tem um Instagram só para fotógrafos, onde eu compartilho todas as experiências e bastidores aqui do estúdio, tá bom? Um beijo!